Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Saboia. O meu sinal em Libras, um S, feito com a mão direita. Sim, o meu sinal em Libra é um S feito com a mão direita, levado ao meu bigode. Eu faço referência ao meu bigode porque é uma característica marcante em mim. Bem, eu sou professor de matemática e eu tenho estatura baixa, sou baixinho, tenho cabelos lisos, bem pretos, bem lisos, estilo pessoal lá da Ásia, e eu tenho uma cor moreno claro e um bigodinho bem suave, o bigode. Não é de muitos cabelos, não é aquele bigode cheio, é um bigodinho levezinho. É fininho e eu estou vestindo uma camisa de cor laranja, a gola com detalhes azuis e uma calça preta. A nossa aula de hoje é a aula de número 26. O assunto é geometria e o tema é triângulos retângulos. O triângulo mais belo, o triângulo retângulo, que eu acho, e que muita gente também acha, e se muita gente acha, eu acho que é porque né? O triângulo mais belo de todos. Ele tem propriedades que só ele tem. Então, as metas da nossa aula são as seguintes. Primeiro, reconhecer um triângulo retângulo. Você olhar um triângulo e dizer se é retângulo ou não é. A segunda meta é conhecer as propriedades de um triângulo retângulo. Essas propriedades de que eu falei, que só ele tem, algumas. Certo? Ele tem propriedades que são de todos os triângulos e tem algumas que são só dele, só no triângulo retângulo. E a terceira é ficar apto a resolver problemas envolvendo os elementos do triângulo retângulo. Então, vamos ver os elementos, não só do triângulo retângulo, os elementos de todo o triângulo. Todos que eu vou falar aqui é de um modo geral. Todo triângulo tem esses elementos que eu vou falar. Os elementos e algumas propriedades gerais dos triângulos. Elas são chamadas gerais porque são válidas para todos os tipos de triângulos. Visualizando aí alguns dos elementos dos triângulos. Então, tem aí uma figura simples, só traços de um triângulo. Então, o triângulo, como sabemos, ele tem 3 lados e 3 ângulos. Tem aí um triângulo e nós, geralmente, a gente marca os pontos de encontro dos dois lados, de cada 2 lados do triângulo, com uma letra maiúscula, que são chamados os vértices. Então, o triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos e ângulos externos. Então, aí estão o lado, o outro lado, o lado AB, o lado AC e a base do triângulo BC. A base, normalmente, quando é de interesse da gente, qualquer lado pode ser considerado como a base. Então, depende do seu interesse, depende da quantidade de dados que você veja que eles são suficientes para resolver o seu problema. Então, você escolhe qualquer um para a base. E quando isso é feito, você escolhe, então você mantém essa base na horizontal. Então, está aí alguns elementos. Está aí mostrado tudo que eu falei. Novamente, a mesma figura, posta um pouco mais acima. O triângulo ABC, o triângulo BCA, o triângulo CAB. A ordem não altera. E agora, nós mostramos o seguinte, outro detalhe. Além de falar do lado BC, o lado AB e o lado AC, eu posso também colocar letrinhas minúsculas que representam exatamente as medidas desses lados desse triângulo. Elas hão de vir, como já falei, elas são variáveis. O Azinho, Bzinho e Czinho.
Os ângulos de um triângulo. Como é que nós representamos um ângulo de um triângulo? A gente faz referência à letra que está naquele ângulo. Por exemplo, o ângulo A. Então, bota a letra que está naquele ângulo ao qual você está se referindo e sobre ele coloca o símbolo de ângulo, que é o acento circunflexo. Como é o acento circunflexo? Para quem não consegue visualizar, o acento circunflexo é um V de cabeça para baixo, com a abertura para baixo. E então coloca-se a letra que está naquele vértice, no encontro daqueles dois lados, e sobre essa letra o acento circunflexo, que é o símbolo de ângulo. Então a gente lê ângulo A. Ou, ao invés de a letra, você pode também enumerar. Se usa muito enumerar os ângulos. Ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3. Também bota o número 1 e sobre ele o símbolo de ângulo. Ângulo 2, 1, 2 e o símbolo de 2. A enumeração também, já que é você que vai fazer, a ordem não altera. E os lados já falei. Ou fala a letrinha minúscula representando lado Azinho ou lado BC. Lado Bzinho ou lado AC. Lado Czinho ou lado AB. Temos várias maneiras. A altura de um triângulo é outro elemento importante no triângulo. A altura tem que ser perpendicular à base. Então, a altura é semelhante o que acontece no nosso dia a dia. Você quer medir a altura de uma casa. O que você faz? Você imagina do ponto mais alto daquela casa, uma reta imaginária vindo daquele ponto, descendo perpendicularmente até o chão e mede o comprimento dessa cordinha que veio de cima até embaixo, é a altura da casa. Semelhante a isto, é a altura de um triângulo. Então, é aquele segmento que parte do vértice superior. O vértice superior é aquele que está acima da base, após a base ser escolhida. E ele deve ser perpendicular. O que é perpendicular? É um segmento que forma 90 graus com outro segmento. E no caso aí o segmento é a base. A base e a altura são perpendiculares, ou seja, formam entre si um ângulo de 90 graus. A altura vamos representar por H. Quando a altura toca a base, desce de lá do vértice A e toca a base, ela verifique que ela projeta um ponto, ela marca um ponto sobre a base. Então, esse ponto você também deve nomeá-lo. Eu nomeei ele aí de ponto M. Olha o M chegando. Isso aí é a altura do triângulo. Ou você diz agora a altura H ou a altura, o segmento AM. Começa em A e termina em M, ou começa em M e termina em A. Isso é a altura do triângulo. Bem, os elementos de um triângulo. Primeiro deles, a ordem não altera, é o vértice. Os vértices do triângulo. Os vértices, um vértice do triângulo é cada ponto de encontro de dois dos seus lados consecutivos. Este lado encontrou com este, então esse pontinho de encontro é o vértice. Os ângulos internos de um triângulo é cada abertura entre dois dos seus lados consecutivos, essa abertura interna do triângulo. Então, essa parte interna do triângulo formada, que mostra a abertura entre dois dos seus lados, isso é o ângulo interno do triângulo. Eu vou mostrar um desenho que fica mais agradável, mais compreensível. A base de um triângulo, como também já falei, qualquer um dos lados pode ser considerado como a base, depende do seu interesse. Vou escolher esse como a base que tem mais dados para o meu problema, para a resolução. Então, você que escolhe quem é a base. Deve ter maturidade para isso. A altura. A altura do triângulo, como também já falei, é um segmento de reta perpendicular à base que vai da base até o vértice superior. Os ângulos externos de um triângulo é cada abertura externa de um dos lados do triângulo e o prolongamento do outro lado. Agora que nós estamos externo, fora do triângulo, então nós temos que imaginar
Por exemplo, se eu quero ver qual é o ângulo externo formado pelo lado AC e o lado BC, então tem que ter o prolongamento do lado BC e o ângulo externo é essa abertura aí, ó, que apareceu aí um semiarco mostrando essa abertura em vermelho aí, é o ângulo externo AC e um Dzinho ali eu não coloquei, ou então o ângulo externo pode também numerar, apareceu aí o número 4, o ângulo externo 4. O ângulo C externo, tem um Ezinho aí abaixo, olha, percebam que tem um Ezinho abaixo, esse Ezinho é porque o C, o vértice C, ele está dando referência a dois ângulos do triângulo, um ângulo interno e o ângulo externo. Então, quando somente interno, ou você bota um izinho ou não bota nada. E o ângulo externo, tá aí, eu botei um ezinho bem pequeno aí abaixo do C. É o ângulo externo do triângulo, no ponto C. Ou ângulo 4. Tá aí mostrado. Desigualdade triangular. Em todo triângulo, a soma de dois dos seus lados deve ser sempre maior do que o terceiro lado, senão o triângulo não existe. Então, nós não podemos pegar qualquer valor, imaginar e jogar, dizer que os lados do triângulo medem tanto, tanto e tanto, sem analisar. O triângulo pode não existir. Tá certo? Só existe o triângulo se, somando esse lado com este, dá maior do que este. Se não tiver essa desigualdade, o triângulo não existe. Se der menor, não existe. Se der igual, também não existe. Tem que ser maior. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Em todo triângulo, todos os triângulos, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Ou seja, se eu pegar o ângulo A, somado, ó, apareceu o ângulo A, somado com o ângulo B e somado também com o ângulo C, tem que dar um total exato de 180 graus. Se der 181, o triângulo não existe. 179, o triângulo não existe. Tem que ser exatos 80 graus. Também não podemos dar qualquer valor. Também, ao invés de botar as letras, nós podemos colocar a enumeração. O ângulo 1 somado com o ângulo 2, somado com o ângulo 3, tem que dar 180 graus. Tanto faz. Temos essas opções aí. Sim, outro detalhe. Um triângulo, ele não tem posição definida. Eu vejo, às vezes, alguns alunos brincando, um triângulo de cabeça para baixo. Triângulo não tem cabeça. Nem pé e nem mão. Triângulo, então, eu botei vários triângulos aí de posições diversas. Era para ter colocado mais, justamente para vocês tirarem essa ideia. Triângulo não tem cabeça. A posição é indefinida. Agora chegamos no triângulo retângulo. Vejam aí o triângulo retângulo e percebam que ele tem dois dos seus lados formando um ângulo de 90 graus. Agora aqui, ó, um ângulo de 90 graus é um ângulo, ou um ângulo reto, é um ângulo que mede exatamente 90 graus. Esse ângulo ele está presente aí na sua casa. Agora mesmo, se você procurar, você vai achar em vários lugares da sua casa a presença do ângulo reto. Quer ver? Pegue o livro, aquela bordazinha do livro, um ângulo de 90 graus. Olhe para a porta do seu quarto ou da sua sala, lá, aquele quadradinho lá, 90 graus. Os ladrilhos da casa, a cerâmica, cada pontinha daquela mede 90 graus. Então, veja, ele está sempre no nosso dia a dia. E o triângulo retângulo, o que caracteriza o triângulo retângulo é exatamente a presença de um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Por isso o nome triângulo retângulo. Tá aí. O símbolo é esse quadradinho com um pontinho no meio. Ele é o único ângulo, o ângulo reto é o único ângulo que não precisa ser colocado o seu valor. Só esse quadradinho, pontinho, está dizendo mede 90 graus. Certo? Agora, também está aí o triângulo retângulo, coloquei ele em várias posições, também novamente para tirar aquela ideia de que tem posição definida, não. Agora vamos ver aí a altura, o traçado da altura de um triângulo retângulo. Eu coloquei como base o lado maior, depois eu vou dizer o nome dele, e o ângulo reto ficou lá em cima, o ângulo superior ficou sendo o ângulo reto.
Por quê? Porque foi meu interesse agora nesse momento. Então, olha lá. O triângulo retângulo, os lados dele, eles ganham nomes especiais. O lado que vai de A até B é chamado de cateto. O lado que vai de A até C também é outro cateto. E esse lado maior, que é o lado que fica diante do ângulo, fica oposto. Oposto é na frente, diante de. Então, o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Então, o triângulo retângulo, os nomes dos seus lados são cateto, cateto e hipotenusa. Novamente aí, mostrei a altura lá de um triângulo qualquer, agora do triângulo retângulo. Também vem de lá de cima até tocar a base, que no momento está sendo a hipotenusa. Está aí o nome altura. Ela tem que ser perpendicular. Esse ângulo tem que medir 90 graus, senão não é um ângulo retângulo, um triângulo retângulo. E ela tem que medir, tem que formar com a base 90 graus, a altura. Que no caso a base é a hipotenusa. As projeções dos catetos. Quando você traça a hipotenusa, ou traça a altura, quando ela toca a hipotenusa, então, imaginariamente, ela dividiu a hipotenusa em dois pedaços. O pedaço do lado de cá e o pedaço do lado de lá. Tá certo? Então, coloquei aí, ó, o lado de cá, à esquerda, eu pintei de azul. Ele é a projeção do cateto AB, o cateto que está sobre ele. E a gente geralmente nomeia com a letrinha, tá? M, eu nomeei com a letrinha M. E o outro lado, o outro pedacinho da hipotenusa, a projeção do cateto AC, que eu nomeei com a letrinha N. Então, cateto, cateto, a hipotenusa, a altura e as duas projeções. Lembrando também aí, a altura forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Sim. Olha para cá agora. Olha para cá, menino. Olha, menino. Ó. Chegou na parte mais maravilhosa do triângulo retângulo. Um carinha chamado Pitágoras, ele descobriu uma relação que revolucionou a geometria na época dele. E até hoje mesmo ainda embeleza cada um de nós, quando a gente se aprofunda no estudo do triângulo retângulo. Essa descoberta dele é um teorema e foi chamado, dado o nome dele, Pitágoras. Olha lá, vamos voltar para a tela. É o teorema de Pitágoras. Ele diz assim, olha o enunciado. O enunciado é o que o teorema diz, o que ele afirma. Ele diz assim, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, estamos falando de medidas, o quadrado da medida da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, pegar a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu botei aí uma... Vamos visualizar essa afirmação ali, na próxima slide. Olha, o teorema. Voltei aí o triângulo para cá de novo, ó. Do mesmo jeito que estava lá. Vamos agora visualizar o que está escrito lá. Mesmo triângulo. Ó, a hipotenusa, o teorema diz, a hipotenusa ao quadrado, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual a soma dos quadrados dos catetos. Cateto ao quadrado, somado com outro cateto também ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Estamos falando de medidas. Ao invés de colocar só assim, o nome dos catetos, eu posso colocar, me referindo ao segmento ao qual representa o cateto ou a hipotenusa. Olha lá, a hipotenusa está sendo BC, vai de B até C. BC ao quadrado é igual a o cateto AB ao quadrado mais o cateto AC também ao quadrado. Tá certo?
Tá entendido? Seguindo em frente, ó. Vamos supor que alguém desenhou um triângulo. Alguém desenhou um triângulo, digamos, a Alfreia. A Alfreinha desenhou um triângulo e ela colocou valores aí que vieram na cabeça dela, aleatórios. Então, ela colocou que a hipotenusa mede 5, colocou que esse cateto AB mede 3 centímetros e o cateto AC mede 4 centímetros. Vamos verificar se esse triângulo que ela fez, que ela criou, que ela montou, se é um triângulo retângulo. Se for, tem que atender o teorema, tá aí o teorema. Então, a hipotenusa, quem é a hipotenusa? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa, que é 5 ao quadrado, tem que ser igual a o primeiro cateto ao quadrado, a ordem não altera. 3 ao quadrado, que é a medida do outro cateto, mais a medida do segundo cateto, que é 4 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Será que 25 é igual a 9 mais 16? Vamos somar 9 mais 16, dá 25. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. É verdade. Então, o triângulo que ela criou, sim, é um triângulo retângulo. Tá certo? Viram aí? Se não atender o teorema de Pitágoras, não é triângulo retângulo, muito embora seja posto o símbolo de ângulo reto. Mas não é. Não atendeu, não é. Mas o caso da menina aí é. Vamos ver mais um. Ó, um outro menino desenhou um outro triângulo. Alfredo. Então, ele desenhou esse triângulo, jogou valores aí, sem pensar. Disse que a hipotenusa mede 7, o cateto mede 4 e o outro mede 5. Ele disse, é retângulo. Então, vamos verificar se é. Primeiro vem o teorema, ó, relembrando, b ao quadrado, a BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado, mais AC ao quadrado. A hipotenusa quem é? É o lado maior. 7 ao quadrado tem que dar igual a o primeiro cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa tem que ser igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado é 25 e 4 ao quadrado é 16. Somando, 49 continua, porque não tem o que fazer, e ali 25 mais 16 dá 41. É verdade? Olha, é verdade. Que 49 é igual a 41? Isso é verdade? Não. Então, volta lá, ó. Isso não é igual. É diferente. Então, isso é falso. Se isso é falso, o que que conclui? Esse triângulo que o menino desenhou, aquele ângulo não mede 90 graus. Esse triângulo não é um triângulo retângulo, ou seja, é um triângulo qualquer. Tá certo? Cuidado, não é só jogar valores e dizer que é retângulo, botou lá o símbolozinho. Não, tem que satisfazer o triângulo, as medidas tem que satisfazer o teorema de Pitágoras. Senão, não é. As relações métricas do triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras, vamos para essa aqui que é melhor, não é não? Ó, o teorema de Pitágoras, quando Pitágoras descobriu essa maravilhosa relação, então desencadeou, foram sendo descobertas outras relações relacionadas às medidas dos lados do triângulo retângulo, e elas todas juntas foram chamadas de relações métricas no triângulo retângulo, e é o que nós vamos ver agora no slide. Olha lá. As relações métricas só valem no triângulo retângulo. Nenhum outro triângulo satisfaz a essas relações aí, ó. Em todo triângulo retângulo, as relações seguintes são válidas. Vamos ver, ó. Então, vamos agora visualizar as relações métricas. E lembre, elas só são válidas no triângulo retângulo. Nenhum outro triângulo atende a essas relações. Se atender, é porque é retângulo. Tá certo? Voltando aí, vamos lá. Vendo aí e visualizando as afirmações. Para ficar
as expressões ficarem menores, a gente não precisar usar cateto, altura, hipotenusa, vamos nomeá-los com letrinhas. Olha lá, as projeções nós já nomeamos. A projeção do cateto AB, nomeamos como Mzinho. A projeção, olha, apareceu aí, pintou de roxo, eu acho que é roxo. Pintei de roxo, é a projeção do cateto AC, chamamos de Nzinho, N minúsculo. A hipotenusa, que é o lado BC ou CB do triângulo, nomeamos agora com um Azinho. O lado AC ou CA, lembre, não tem ordem. Um segmento não tem ordem de leitura, ou CA ou AC. Vamos nomear com Bzinho. E o cateto AB ou BA, vamos nomear com um Czinho. E a altura, já nomeamos lá da outra figura de H. Estamos prontos para ver as relações, já que estão representados com letrinhas, para ficar menores as relações. Vamos lá. Lembrando que a altura é perpendicular. Tá aí, trouxe o triângulo para aí, para ficar visualizado. Ó, então, a primeira relação é o teorema de Pitágoras. Tá aí ela, o teorema. BC ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Colocando agora os valores das medidas, que são Azinho, Bzinho e Czinho. Então, a hipotenusa, que é Azinho ao quadrado, tem que ser igual a o cateto Bzinho ao quadrado mais a medida Czinho ao quadrado. Lembre, esses valorizinhos são as medidas agora. A medida Azinho ao quadrado é igual a medida Bzinho ao quadrado mais a medida Czinho ao quadrado. Estou falando diminutivo porque são as minúsculas. Sim, a segunda relação diz assim. A hipotenusa, isso aí é uma questão de lógica. Você lembra que a altura, vamos para essa aqui, que é mais perto, ó. Você lembra que a altura do triângulo, quando ela veio e tocou a hipotenusa, lembra que dividiu ela, quebrou ela em dois pedaços? Então, se eu pegar esse lápis aqui e quebrar em dois pedaços, ele media 8 centímetros. Se eu quebrei em dois pedaços, se eu juntar depois os dois pedaços, eu vou obter os mesmos 8 centímetros. Não? Se somar os pedaços, vamos obter o tamanho inteiro de novo. Assim é voltando aí, ó. Assim é a hipotenusa. Ela foi quebrada em pedaços MN, então a hipotenusa é M somado com N. A outra relação diz assim. A altura ao quadrado é igual a M vezes N, o produto das projeções dos catetos. M vezes N. A outra, vai gravando aí, ó. A outra diz assim, cada cateto ao quadrado é igual a medida da hipotenusa multiplicado pela projeção dele. A projeção dele. Então, C ao quadrado, o cateto C ao quadrado é igual a vezes Mzinho, que é a projeção dele. O cateto B, a medida do cateto B ao quadrado tem que ser igual a medida da hipotenusa A vezes a projeção do cateto AC ou Bzinho, certo? Vezes N, que é a projeção dele. A sexta relação diz assim, B vezes C, o produto dos catetos, é igual ao produto da altura da hipotenusa pela altura. Altura vezes hipotenusa, ou hipotenusa vezes altura, a ordem não altera. Mentalize, memorize essas relações. Teorema, a hipotenusa é a soma das projeções, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos. Cada cateto ao quadrado é igual a vezes a sua projeção e B vezes C é igual a vezes H. É bem fácil. Elas vão ajudar na resolução de problemas. Então,
tentem memorizar, tentem entender, dê uma olhada aí com mais calma, porque as relações métricas, elas são essenciais para você resolver os problemas que virão, os problemas que aparecerão relacionados ao triângulo retângulo. A nossa aula terminou por hoje. Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Até a próxima aula.